Hoje nós vamos falar de imigrantes sérvios, capitalistas e energia elétrica. É claro que nós vamos falar de Nikola Tesla. Olá, eu sou André Silveira e você está no Meia Vida. Como eu disse para vocês na introdução, hoje nós vamos conversar sobre Nikola Tesla. Nascido em 1856 em Smiljan, no Império Austríaco, hoje em dia no país da Croácia, Nikola Tesla estudou engenharia e física na década de 70, sem se formar, e trabalhou em telefonia e na Continental Edison, que era uma empresa nova de energia elétrica na região dele. Em 1884, certo? Ele foi para os Estados Unidos e se naturalizou americano. Assim que ele chegou no novo continente, ele trabalhou por um curto período de tempo na Edison Machine Works. Então ele saiu da Continental Edison, que é a empresa de energia elétrica do Edison na época, e por causa dos contatos dele conseguiu um emprego na Edison Machine Works, na empresa de engenharia mecânica do Thomas Edison, claro, né, em Nova York. Até que ele cansou e não gostou da empresa e foi trabalhar por conta própria. Decidiu ir empreender. Empreender, essa é a palavra do dia. Nikola Tesla era um grande empreendedor, certo? Com a ajuda dos seus parceiros, dos seus amigos, conhecidos em Nova York, ele conseguiu fundos, conseguiu financiar e comercializar suas ideias, certo? Ele montou vários laboratórios e empresas em Nova York para desenvolver uma grande quantidade de produtos. Dos mais conhecidos, o motor de indução de corrente alternada. O que é o motor de indução de corrente alternada? Nome grande, eu sei, mas eu vou explicar. Um motor de indução de corrente alternada, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem a corrente alternada em 3 estatores, que é o que eles chamam. Essa corrente alternada presente nos vários estatores faz com que tenha-se um campo magnético variante, certo? E esse campo magnético variante gira uma bobina interna e essa bobina interna girando gera movimento mecânico, ou seja, gera movimento, gera energia para que o seu carro, para que sua máquina funcione. Esse foi o produto mais conhecido de Tesla até o momento. Porém, todo mundo sabe que Tesla e Edison estavam ali, se batendo. Por quê? Porque Edison defendia que, de maneira geral, na cidade toda de Nova York, a população recebesse energia em forma de corrente contínua, certo? De maneira que, se a produtora de energia elétrica, né, a distribuidora, aliás, de energia elétrica, ela deveria mandar para as pessoas apenas energia elétrica de maneira contínua, para que só enviasse um sinal e na casa da pessoa ela já ligasse os aparelhos de maneira normal, já que todos os aparelhos necessitam de energia contínua para funcionar. Tesla, de maneira diferente, defendia que as produtoras e distribuidoras de energia distribuíssem energia de maneira alternada, corrente de maneira alternada. Então, antes de entrar nas residências das pessoas, nós deveríamos ter transformadores que transformassem a nossa energia de maneira alternada em energia contínua para que nossos aparelhos funcionassem. Mas por que Tesla defendia as correntes alternadas, certo? Tesla defendia as correntes alternadas por questão de simplicidade. Você poderia, já que você vai ter um transformador de qualquer jeito, você poderia ligar uma residência, um conjunto doméstico, em uma rede elétrica industrial, dessa maneira. Você pode, então, transmitir para diversas casas a eletricidade numa tensão muito maior do que a necessária, o que faz com que as perdas de energia também no meio do processo sejam diminutas, porque se você tem uma energia maior, você perde
e você perde uma quantidade X de energia, quanto maior essa energia, e essa quantidade X se mantém a mesma, mais X é comparativamente menor com o tamanho da energia toda, entendeu? Então, por questão de perda de energia, de facilidade na transmissão, a corrente alternada é muito superior do que a corrente contínua, porque a corrente contínua teria, então, que, caso você quisesse transmitir tensões muito maiores para ter menor perda de energia, você precisaria de cabos muito grossos. E essa grossura do cabo aumentaria de maneira quadrática. Ou seja, a partir de um momento ia ficar inviável colocar a quantidade de cobre necessária dentro de um cabo para enviar uma corrente contínua de alta tensão para as indústrias. Então, além de facilitar as indústrias, facilitava também o consumidor médio na casa, porque você poderia receber mais energia e, quer dizer, ter à sua disposição mais energia, sendo que você só precisaria pagar mais por isso caso você utilizasse. Caso você não utilizasse, a energia podia seguir o caminho dela de maneira normal, certo? Então, esse tipo de facilidade e coisa que o Tesla percebeu, ele teve que combater com o Edison. O Edison também, que na época era dono da Edison Electric, e a Edison Electric, ela mais tarde se juntou com a Thomson Houston para formar a General Electric, que a gente conhece hoje em dia como GE, General Electric. E a Tesla, ela vendeu também o... E a Tesla é ótimo. A Tesla eu já estou falando do Elon Musk, não é o Elon Musk. É o Tesla, o Nikola Tesla. Ele vendeu o seu motor de corrente alternada para para a terceira empresa elétrica nessa história, que era a Westinghouse Electric and Manufacturing Company, perdão. A companhia Westinghouse de elétrica e manufatura, certo? Essa companhia ela sofreu muito na mão do Edison, porque ele, né, usava todo o poder e conhecimento dele, e mais tarde usou todo o seu dinheiro para se juntar com a Thomson Houston e, né, servir de competição para a Westinghouse. A Westinghouse sofreu muito com isso, e daí a patente do Tesla, que estava sobre royalties, né? Então os caras da Westinghouse estavam precisando pagar uma parte da grana que eles ganhavam pro Tesla. Aí eles viraram pro Tesla e falaram meio assim, gente, que cara, não vai dar, a gente não vai ter dinheiro e a gente vai falir se você não vender esse negócio direto pra gente, em vez de usar royalty. Aí o Tesla falou, tipo, que bosta, né? Mas tá, vou vender. Vendeu. E é isso. Mas beleza. O Tesla foi um empreendedor que ganhou dinheiro pra... Nossa, muito dinheiro. Muito dinheiro. O cara saiu da Croácia para os Estados Unidos e ganhou muito dinheiro. Fora toda essa briga das correntes, que mais que o Tesla fez? A gente tem de muito notável também a válvula de sentido único do Tesla. Normalmente essas válvulas de sentido único, elas têm partes móveis. Então, para você trancar o movimento no outro sentido, então a gente tem um movimento de sentido preferível que mexe uma mola, por exemplo, a tirar um pistão para fora do caminho e a água consegue passar, o fluido consegue passar de maneira normal. No sentido contrário, o fluido ele é travado pela parte móvel. A válvula que o Tesla desenvolveu utiliza colisão e turbulência de fluido. Então, isso faz com que não precise de peças móveis nenhuma. De maneira geral, não funciona 100%, porque você precisa de uma válvula muito grande para ter tipo, quase 100% de barragem de fluido. E um pouquinho vai sempre passar. Mas é uma válvula muito interessante no seu design, né? E o outro ponto é a bobina de Tesla. Outro objeto muito importante que Tesla desenvolveu é a bobina de Tesla. A bobina de Tesla utiliza corrente alternada e transformadores para causar uma amplificação de corrente e um aumento na diferença de potencial, de maneira que a diferença de potencial ela se torne tão grande a ponto de transmitir eletricidade pelo ar,
o que faz com que, né, cause um efeito bonito pra gente ver, coisa e tal. Mas, além de todo o fator estético também, as bobinas de Tesla, elas foram utilizadas como transmissores de rádio, bem primitivos, na verdade, não hoje em dia mais. Elas são utilizadas em eletroterapia, que é fisioterapia, né, querendo ou não, é pra gente ficar melhor, né, exercícios. E geradores de alta tensão em experimentos físicos. Então, no laboratório pode ser, né, pode-se ter a necessidade de utilizar uma bobina de alta tensão, que nem a bobina de Tesla. E isso pode ser utilizado no estudo de ionização de partículas de ar e várias outras situações assim. Mas enfim, hoje eu quis falar com vocês sobre esse austríaco maravilhoso, que foi o Nikola Tesla. O cara era foda demais. O cara era muito bom, muito da hora. Um designer absurdo, um futurista, um cara longe, né? Cara à frente do seu tempo. Essa era a palavra que eu tava procurando. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe seu gostei, deixe seu comentário caso você tenha achado interessante, caso você queira ver mais disso. Eu sou André Silveira e esse foi mais um vídeo do Meia Vida. Tchau!